muito bem-vindos ao nosso sexto dia da novena de Pentecostes. Quero acolher a cada um de vocês que nos assistem em nosso canal no YouTube e você que está acompanhando e rezando conosco essa novena de Pentecostes. E assim, meus queridos irmãos, nesse sexto dia, nós mergulhamos nesse tema de oração que nós estamos realizando. Enviai, Senhor, vosso Espírito e da terra toda a face renovai. Salmo 112. Que a gente possa pedir essa renovação, não só da face da terra, mas de toda a nossa vida, de todas as nossas famílias. E assim nós queremos acolher cada um desses sexto dia da nossa novena de Pentecostes, lembrando a oração perseverante dos apóstolos, junto com Maria Santíssima e os outros discípulos e discípulas de Jesus, à espera das promessas de Deus. Oremos com todas as igrejas pela unidade dos cristãos. Invoquemos o Espírito Santo, luz dos corações, para que sigamos na cooperação e no respeito em busca da paz. E que a gente já possa, como nós cantamos no início, louvar, bendizer, rezar no Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa alegria, Ele quem brota em nós a alegria verdadeira de Deus. Por isso nós louvamos, nós rezamos, tudo pela ação do Espírito Santo. Por isso invoquemos a presença do Espírito Santo, da Trindade, que nós estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Por isso cantamos, vem Espírito Santo, para acolher a palavra de reflexão, de aprofundamento desse nosso sexto dia da novena, rumo ao Pentecostes. Clama, Espírito Santo. Espírito, vai pedindo para a tua vida, enche a minha vida, a tua família, a tua casa, teu coração. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito Santo, pede que ele encha a tua vida de todos os dons, de toda a graça. Enche a minha vida, Enche com o amor do Senhor, enche-me com teu poder, teu poder, pois de ti em teus eu dons. quero ser. Vem, Espírito Santo. Espírito, enche o meu ser. Ergue teus braços e clama sobre toda a tua vida. As minhas mãos eu quero levantar Que louvor te adorar, e em louvor te adorar. te adorar, Espírito e verdade. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Mais uma vez clama, minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E agora você possa entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. O que é que você quer ofertar nesse sexto dia da novena de Pentecostes? Você quer colocar diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, você possa ofertar a sua vida, o seu coração, a sua família, as suas enfermidades, a sua preocupação, a sua angústia, a sua tristeza. Coloca agora diante do altar de Deus.
que é o seu coração misericordioso. Que a gente possa apresentar agora ao Senhor e pedirmos a Ele: vem Espírito Santo. Nós queremos te louvar e te adorar em espírito e em verdade. E esse Espírito Santo, ao qual ressuscitou Jesus, também ressuscitará e renovará todas as coisas, a sua vida, as nossas vidas, o mundo inteiro. Renova a face da terra. Vem Espírito Santo e faz com que a gente compreenda a vontade de Deus através da sua palavra, que vamos ouvir e acolher nesse sexto dia em nossos corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje, meus queridos irmãos, vamos refletir a carta de São Paulo à comunidade dos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 10 e 12. Que você possa refletir e aprofundar a sua oração neste dia. Mas como diz a Escritura, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem conhece a fundo a vida íntima do homem é o Espírito do homem que está dentro dele. Da mesma forma, só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E que Nossa Senhora nos ajude nessa reflexão de hoje. Que você possa pedir a Deus o discernimento dessa palavra, para refletirmos, para mergulharmos, para entender os mistérios de Deus para nós. Rumo ao Pentecoste, avivar o dom de Deus, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Voltarmos para o espírito de unidade com os irmãos, com as comunidades, com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltar para a origem primitiva da nossa igreja, reunida no cenáculo de amor. Veio o Espírito Santo sobre ele e todos ficaram repletos do Espírito de Deus. Começaram a orar em línguas, proclamar as maravilhas de Deus, profetizar, dons de cura, dons de ciência. E assim, meus queridos irmãos, as promessas de Deus é para todos nós, todos os filhos e filhas. Deus prometeu e Ele derramará o seu Espírito sobre toda a sua igreja, sobre toda a humanidade, sobre todos os povos. E hoje São Paulo escreve essa carta à comunidade dos Coríntios, ao qual Jesus, depois da última ceia, antes da morte, disse ao discípulo: o Espírito que o Pai vai enviar em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhe tinha dito. E a gente vê que nessa semana de unidade da oração, o Senhor vem revelando essa verdade, tudo aquilo que Ele anunciou. E é deste Espírito Santo que São Paulo está falando à comunidade dos Coríntios. Nessa leitura que acabamos de ouvir, é o Espírito que vem de Deus e nos dá o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, a palavra revelada pelas Escrituras, a palavra revelada na vida de todos nós. Quem faz e revela essa verdade é o Espírito de Deus. Quantas coisas nós estamos vivendo neste tempo de pandemia, nesse tempo difícil que cada filho e filha de Deus tem passado, tem enfrentado. Uns têm vencido, outros não têm conseguido, mas está na luta, está na batalha. Quantas dores também nesse tempo os filhos e filhas de Deus passaram ao perder seu filho, ao perder a sua mãe, seu pai, seu ente querido, seus amigos.
mas também quanta solidariedade aconteceu nesse tempo da pandemia, nesse tempo difícil de sofrimento, de morte. Quantas pessoas despertaram para ser solidários uns com os outros, com gestos de cuidado e de amor. É o Espírito que move todos esses gestos de caridade e de amor para com os irmãos. É o Espírito de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, e é Ele que faz cada um de nós enxergar as obras de Deus no meio das contradições da vida. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a prova através da ciência desse tempo, através de cada pessoa que se colocou a serviço da vida, cada pessoa que neste tempo pode ser lida como palavra de Deus, como evangelho, com a própria vida. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo que nos dê a graça desse testemunho, de ser o evangelho na vida, de ser o evangelho para o outro irmão, que o outro possa ler o evangelho na nossa vida, que o outro possa ler a palavra de Deus, movido pelo Espírito nas nossas atitudes, nos nossos encontros e desencontros com os irmãos, que a palavra de Deus seja sempre revelada. Meus queridos irmãos, para toda a humanidade que nesse tempo vem enfrentando esse sofrimento e dores, tempestade e tribulação, mortes, afinal, o Espírito Santo de Deus também age na inteligência humana, porque a sabedoria vem de Deus. A sabedoria é obra do Espírito, é dom do Espírito Santo. Por isso, nós, queridos irmãos, nesse tempo difícil, use os dons do Espírito Santo que habita em você. Use os dons do Espírito Santo que está em você. Não guarde, não impede esses dons. Faça brotar frutos, frutifique esses dons que Deus confiou a você, para o bem comum da comunidade, para o bem comum da sociedade. O mundo espera de nós que sejamos o Evangelho de Cristo na vida e que a gente possa usar os dons que Ele derramou em Pentecostes para o bem comum da igreja. Que Maria Santíssima nos ajude a entender qual é o meu dom, qual é o seu dom, qual foi o que Deus confiou especialmente a você. Reflita sobre isso e descubra hoje, nesse sexto dia, o que é que Deus te chama a ser anunciador da palavra, a evangelizar com a vida, a evangelizar na tua vida profissional, a evangelizar na sua casa, na sua família, como pai, como mãe, como filho, avó, tio, tia. Você é capaz, porque é o Espírito Santo de Deus que nos capacita a sermos missionários e missionárias, discípulos e discípulas de Jesus. Continuarmos no segmento, continuarmos abrindo os caminhos que o Senhor deixou para nós e sermos testemunhas do Pentecoste que é derramado sobre a igreja todos os dias. Por isso, Maria Santíssima nos ajuda. Mãe de Pentecoste, intercede por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos juntos. Venha Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Venha Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Tu que uniste tanta gente e tantas línguas diferentes, aleluia, aleluia. Plenifica o coração dos fiéis com os teus dons, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Venha Espírito de Deus, aleluia, aleluia. E agora, meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa prece de intercessão a Deus e ao seu Espírito, que sabe o mais profundo do nosso ser, o que nós precisamos hoje, o que nós necessitamos. Com Maria, os apóstolos, invoquemos o Espírito, que faz nova todas as coisas. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Espírito de luz, vem nos iluminar
em nossas provações e que sempre saibamos dar razões da nossa fé e da nossa esperança. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Espírito de paz e unidade, vem dar fim a incompreensões e preconceitos entre cristãos, para que possamos crescer na unidade. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Espírito de sabedoria, vem abrir a mente e os corações, a palavra, que se revela nas Escrituras e nos acontecimentos da vida. Vem Espírito Santo, vem iluminar. E agora nós apresentamos a nossa Diocese de Caruaru, todos os nossos sacerdotes, o nosso bispo diocesano e o Papa Francisco, e a Igreja do mundo inteiro, para que possa ser sinal do Pentecoste, um testemunho de vida para seus filhos e filhas espirituais. Rezemos ao Senhor. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Dá, Senhor, a todas as religiões a graça da comunhão em Ti, e às igrejas cristãs a unidade visível. Que nós sejamos um, para que o mundo creia. E aqui, meus queridos irmãos, chegamos ao final desse 6º dia da novena de Pentecostes. Não deixe de meditar mais uma vez essa palavra com profundidade e com mais tempo em sua casa e em sua família. Que o Deus da paciência e da consolação nos dê a graça de vivermos em fraterna alegria e ajuda mútua, agora e sempre. Amém. Nós estivemos reunidos e você também conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.